Então, pessoal, hoje, dia 16, a gente tinha a tarefa do livro de atividades. Vamos para a correção. Já que ninguém me pediu nenhuma, eu passei o gabarito. Depois, qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu ajudo a resolver, quem não resolveu ainda. Eu não vou resolver todas, porque senão tem gente que não está fazendo e está só copiando. E daí, assim, vocês não aprendem. Então, eu vou fazer aqui a número 29, tá? Então, aqui, em um recipiente graduado, observa-se que a partir do volume inicial de 100 centímetros cúbicos, então o V0 é 100 centímetros cúbicos, e da variação de 50 graus Celsius, então ele já deu ΔT, variação da temperatura, já deu temperatura final menos a inicial. O volume do líquido aumenta em 2 centímetros cúbicos. Então, aumentou o do líquido em 2 centímetros cúbicos. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente igual a 1 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, determine a dilatação real do líquido. Então, a dilatação real do líquido é aquela em que eu levo em consideração o coeficiente de dilatação real, que vai ser o coeficiente aparente mais o do recipiente, certo? Então, a gente tem aqui que o volume do líquido aumenta em 2 centímetros cúbicos, certo? Então, essa é a variação aparente, porque está levando em consideração que o recipiente também dilatou. Então, nós já temos aqui que só meio que só transbordou 2, se a gente considerar assim. Então, a gente tem o volume inicial, que é 100, e a gente consegue descobrir o coeficiente de dilatação aparente, porque a gente também tem ΔT, que é 50. Então, o coeficiente de dilatação aparente do líquido é 4 vezes 10 na menos 4. E a gente sabe que o real vai ser o aparente mais o do recipiente, que vai dar 5 vezes 10 na menos 4. Bases iguais, expoentes iguais, a gente soma os números da frente e repete a base com o expoente, certo? Então, para calcular a dilatação real do líquido, basta pegar volume inicial, dilatação aparente e o ΔT. A única coisa que vai mudar é o coeficiente de dilatação. E daí a gente acha que o líquido, ele realmente aumentou 2,5 centímetros. Então, quer dizer que o nosso recipiente aumentou 0,5 centímetros, já que a dilatação aparente dele foi de 2, certo? Então, a gente tem... Deixa eu explicar aqui para vocês. Quero explicar bem essa diferença de aparente para... de aparente para real. Então, a gente aqui tem um recipiente e tem um líquido dentro desse recipiente. Que é esse cinza. Se a gente aquecer isso aqui, ou seja, variou, aumentou 50 graus, graus Celsius,
que vai acontecer com esse conjunto aqui? Ele era desse tamanho, ambos vão aumentar, certo? Então, vamos inserir aqui, vamos deixar esse aqui e esse aqui pontilhadinho. E a gente vai inserir eles aumentados um pouquinho, porque eles dilataram um pouquinho, certo? Então, aqui nós temos o recipiente e aqui nós temos o líquido que também aumentou. Então, pessoal, esse líquido, ele aumenta mais o volume do que o recipiente. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que desconsiderar a parte do que o recipiente aumentou. Daí a gente tem a aparente. Então, a quantidade que não, por exemplo, se tivesse cheio aqui do líquido, aqui cheio também. O recipiente aumentou e o líquido aumentou mais que o recipiente. Então, a quantidade total que aumentou é a real e a quantidade que transbordou é a aparente, tá? Então, para a aparente, a gente leva em consideração que o recipiente também aumentou e para a real, não. Tá? Então, a real é tudo. A gente olha apenas o líquido, ok? Pessoal, alguém quer pedir mais alguma?